Jornal Jovem Pan e as principais notícias do dia. Vamos tratar também de reforma tributária. Depois de 30 anos de muitos debates, muitas propostas, a Câmara finalmente aprovou. A promulgação vai acontecer no Congresso Nacional na semana que vem. E justamente sobre o período de transição da reforma tributária, a gente vai conversar a partir de agora com o economista e advogado tributarista Eduardo Fleury, a quem agradecemos demais pela participação. Doutor, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Ok, Daniel. Uma boa noite para você e boa noite para os telespectadores da Jovem Pan. Perfeito. Doutor, antes de tratar especialmente da transição, em linhas gerais, para começar, como avaliou essa aprovação por parte da Câmara dos Deputados? Já havia passado pelo Senado e também pela apreciação dos deputados inicialmente. Em linhas gerais, agradou o modelo adotado, os parâmetros que foram escolhidos? Teremos simplificação e a carga tributária pode aumentar? Bom, inicialmente, assim, a proposta aprovada, do meu ponto de vista, ela foi bastante positiva. A gente vai conseguir melhorar bastante o nosso dia a dia tributário, simplicidade, facilidade de calcular preços com os tributos, quer dizer, tudo isso vai, transparência na carga tributária, tudo isso vai facilitar a vida. Eu costumo dar um exemplo que se você fala que hoje, né, o que se fala é que o sistema tributário ideal, né, da tributação do consumo deveria ser um sistema com uma alíquota única para todos os produtos, né? E que as exceções estragariam, né, o dia a dia desse sistema. No entanto, só para a gente dar uma olhada, se a gente for ter uma empresa que hoje trabalha em 3 estados, né, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais, eles teriam mais ou menos umas 300 a 400 exceções para lidar, tá? Hoje, no sistema que foi criado, ele gerou apenas cerca de 17, 20 exceções, dependendo de como você olha a redação. Então, eu acho que o sistema realmente vai simplificar e muito o dia a dia das empresas e das pessoas. Quanto à carga tributária, Daniel, é uma coisa que o compromisso ali da proposta, o cálculo da proposta é feita para manter a carga tributária. Isto, pelo menos, até o período de transição, do qual nós vamos falar daqui a pouco. Durante esse período de transição, mantém-se a carga. A partir de 2033, aí vai depender de cada estado, município e da União Federal para, eventualmente, fixar alíquotas maiores ou menores. Mas, durante esse período, a alíquota será o suficiente para manter a mesma carga que temos hoje. Pois é, doutor Fleury, e sobre a transição que falávamos no início, está previsto aí um longo período de adaptação. Vai ter um calendário para a entrada em definitivo desse novo sistema. Serão mais ou menos 10 anos de um período de adaptação. O que é preciso destacar sobre essa próxima década em relação à implementação em definitivo desse texto? Vamos dizer que a gente está falando aproximadamente 9 anos, né? Nós estamos no final de 2023. Em tese, no início de 2033, nós teremos o sistema inteiramente adotado, né? O novo sistema inteiramente adotado. Então, nós estamos falando em base de 9 anos. O que acontece é que no próximo ano deve ser votada uma lei complementar para formatar a cobrança do tributo. No ano seguinte, em 2025, nós devemos ter a criação do órgão que vai ser o órgão gestor desse tributo, né, principalmente do órgão estadual e municipal, vai ser um órgão só que vai cuidar de tudo isso. Também vamos ter a regulamentação, os sistemas de informática e tudo, e a partir de 2026 nós começamos a cobrança com uma alíquota baixa, uma alíquota de 1%, é uma espécie de uma alíquota teste que vai ser devolvida, inclusive vai ser coletado o dinheiro e devolvido o dinheiro ao contribuinte. A ideia da alíquota de 1% é para testar o quanto se arrecada com 1% e aí dizer qual vai ser a alíquota para arrecadar o que a gente tem hoje, né? Então, hoje, a data, o período é um outro, vai ser definido por lei também, mas, enfim, é esse período teste em 2026. Em 2027, nós temos a parte da CBS, que é o IVA federal, que vai entrar em vigor integralmente, com a alíquota que vai ser definida com base nesse teste. E depois, em 2029, é que você começa a cobrança do IBS estadual e municipal. E ele vai entrando, digamos, pausadamente,
Isto é, a cada ano você tem um aumento de 10% na alíquota do IBS e uma redução das alíquotas do ICMS e do ISS. Até que em 2033, de uma vez só, digamos assim, a gente tem a alíquota integral do IBS a ser cobrado e o fim do ICMS e do ISS. A transição da reforma tributária em análise, entrevista especial aqui no Jornal Jovem Pan. Doutor, eu vou chamar o Adriano Cerqueira, comentarista, ele vai elaborar a próxima questão a você. Adriano, sua vez. Boa noite, doutor. Eu queria saber, porque ano que vem a gente sabe vai ter eleição municipal, eu sei que as prefeituras ficaram muito preocupadas com o andar, né, dessa discussão da reforma tributária. Até que ponto essa reforma promulgada vai afetar as novas prefeituras? Pelo que eu entendi, é uma questão que não vai afetar imediatamente as novas prefeituras a serem eleitas ano que vem, é mais para o futuro. Mas até que ponto os novos prefeitos podem ficar preocupados em termos de perda de receita ou impacto mais direto dessa reforma? Boa noite, Adriano. Em relação a este ponto, realmente, vamos dizer, o mandato que vai se iniciar em 2025, né, vamos dizer assim, ele vai até 2029 e praticamente não vai afetar nada, digamos assim, até 2028, não vai afetar em nada essa próxima prefeitura, vamos dizer assim, né, esse próximo mandato. Então, nesse sentido, olhando a eleição do ano que vem, não me parece que vai ser uma discussão, né, esse ponto, né. É um ponto de discussão importante, né, em como se vai formatar essa cobrança, né. Então, aí sim os prefeitos vão se organizar e tudo mais para tentar no Congresso verificar uma melhor formatação da lei complementar no sentido de ter uma cobrança que faça sentido para eles. Mas do ponto de vista de efeitos para a próxima gestão, o próximo mandato, eu não vejo nenhum no curto prazo. Agora, doutor, eu me lembro que muito se falava aqui no Brasil em relação ao quanto o sistema tributário brasileiro era complexo e o quanto isso afastava investidores internacionais. Olhando para essa transição, em quanto tempo o senhor acha que o setor produtivo e o país, de maneira geral, começarão a colher os frutos? Esses benefícios serão escalonados também? Daniel, na verdade, assim, a gente tem um período, este período de, vamos dizer assim, de 7 a 8 anos que a gente está falando de transição, né, porque efetivamente ele começa em 2026, né, quando começa a ser implementado mesmo o sistema. Esse período você vai conviver com o sistema atual e com o novo sistema. Embora o novo sistema será bastante simples, bastante tranquilo, basicamente eles vão ter que apenas recolher o imposto, né? O sistema deve fazer o cálculo integral e, portanto, eles só devem recolher o imposto. A despeito disso, você vai conviver com esses dois sistemas ao mesmo tempo. E ainda assim, toda vez que um empresário estrangeiro vem investir no país, ele vai ter que fazer o cálculo do seu preço, né? O preço que ele pode vender, considerando o sistema, digamos assim, vigente, né? Você vai ter alguma melhoria a partir de 2027, quando a CBS começa a ser cobrada e praticamente o IPI e o PIS/COFINS diminuem. Ali você já vai sentir uma boa melhora, você vai jogar fora quase toda aquela legislação de PIS e COFINS bastante complexa, do IPI também bastante complexa, você elimina ela e já começa a sentir melhoras ali na área federal. Mas na área estadual e municipal, a gente ainda vai ter que conviver com isso, com ICMS e com ISS até 2032. Agora, é importante dizer que, anterior à etapa de transição, tem inclusive a regulamentação de alguns pontos que não foram definidos pelos parlamentares desse texto que foi aprovado nesta semana, né, doutor? Isso será aprovado e discutido posteriormente em leis complementares. Eu gostaria que o senhor destacasse quais são os riscos que nós corremos de justamente observar algumas exceções feitas que podem, inclusive, fazer com que essa reforma perca efetividade. Eu queria uma análise do senhor acerca disso. Bom, é bom a gente entender que quando você olha fazendo um paralelo com alguns países, quando eles adotaram, né, como você vê uma
um país, a Austrália, que adotou um regime relativamente, entre aspas, novo, desde o ano de 2000, e outros países que adotam um regime, eles normalmente fazem com base numa lei, né, direto. O Brasil, a gente tem um sistema constitucional que exige que a gente passe pela Constituição, e a nossa Constituição é bastante complexa e detalhada, e, portanto, a gente tem que gastar, vamos dizer assim, bastante energia na Constituição para depois fazer na lei complementar a regulamentação, como você disse, desse imposto, dos impostos que vão ser criados, né, o IBS e a CBS. E nesse sentido, não dá para colocar tudo na Constituição, né? Quando se fala que às vezes, mas ainda há muita coisa por definir, não tem como você definir tudo na Constituição, definir alíquotas, definir lista de produtos. Imagina, você vai definir lista de centenas e dezenas de alimentos que vão caber ou não na cesta básica, na própria Constituição, não tem sentido. Então, portanto, realmente a gente tem que ter uma legislação, vai ser uma lei complementar, e ela vai definir muitas coisas. O que você fala, você tem razão, quer dizer, não digo que existe um risco de perder todos os ganhos, né? Mas existe alguns riscos, sim, de você piorar o sistema caso você use de uma forma, vamos dizer assim, na minha opinião, equivocada, tá certo? Na regulamentação dessa reforma. É importante entender que a principal ponto aí a hora que você cria as exceções, você precisa tomar cuidado de mexer com elas, né? Então, por exemplo, se você vai tributar de forma diferente os alimentos, que alimentos você vai colocar com alíquota zero, na chamada cesta básica nacional? Não tem cabimento você colocar caviar, digamos ali, né? Que na maioria das vezes é consumida pelas pessoas de renda mais alta. Então, obviamente, isso não deveria ser colocado ali. Por outro lado, se você vai dar um tratamento específico para restaurantes, como está no texto, você tem que entender a questão de alíquota entre restaurantes e alimentação, porque hoje as pessoas se alimentam basicamente, preponderantemente, digo preponderantemente, mas uma parte importante da alimentação da população brasileira é feita fora de casa. Então, aquela alíquota também é importante, ou tão importante quanto a alíquota dos alimentos. Também definir o que é um alimento de restaurante, o que é um alimento que você compra no supermercado, também não é muito fácil, né? Se ele vem preparado, pouco preparado, muito preparado, né? Então, quer dizer, tudo isso é uma legislação muito trabalhosa que tem que ser feita. Isso estou dando apenas alguns pequenos exemplos, né? É muito trabalhosa e que define muito a simplicidade e que pode melhorar muito a simplicidade do sistema, né? Se você fizer uma boa legislação. Então, eu acho que esses são alguns dos exemplos do que a gente precisa tomar cuidado durante essa legislação que vai regulamentar a proposta aprovada ontem. É isso, novo sistema tributário e as análises e avaliações com o nosso convidado. Adriano Cerqueira, mais uma pergunta, por favor. Doutor Eduardo, eu queria saber até que ponto essa reforma pode ter um impacto regressivo, ou seja, fazer com que quem tem uma renda mais baixa tenha proporcionalmente uma maior contribuição na arrecadação. Eu sei que tem essas várias medidas tomadas, né, de redução de tarifas, mas até que ponto será possível evitar esse aspecto regressivo? É uma boa pergunta, Adriano. Realmente isso é uma coisa importante que tem que ser muito bem pensada na confecção da regulamentação dessa proposta. E um ponto que normalmente, o que pesa não é tanto o valor arrecadado sobre a população mais pobre, mas é que aquele valor arrecadado comparado com a renda deles é um valor substancial, um valor importante, né? De qualquer forma, só para entender, mesmo que você tivesse uma alíquota só aplicada para todos os produtos, inclusive para alimentos, a alíquota standard, que a gente fala, padrão, né? Se a gente tivesse essa alíquota aplicada, ainda assim você já tinha um ganho perto do sistema de hoje. O sistema de hoje já é altamente regressivo em relação à população de classe mais baixa. A proposta aprovada, ela tem várias, vamos dizer assim, cláusulas que permitem, por exemplo, você ter alíquotas mais baixas para as pessoas, para produtos que são consumidos de forma importante pelas classes mais baixas. Então, você tem alimentos, você tem até mesmo
educação, você tem, vamos dizer assim, remédios, isso é importante também, remédio é uma coisa que pesa bastante na população de classe mais baixa, você tem transporte coletivo, então esses itens ajudam bastante a melhorar a regressividade ou até mesmo eliminar a regressividade do sistema que foi aprovado. Mas tem também aquilo que a gente chamou de cashback, que eu sou especialmente um fã do cashback, porque eu acho que o cashback pode melhorar substancialmente essa questão de regressividade e até eliminar, né? Então, eu acho que os governos federais e estaduais devem disponibilizar uma espécie de uma verba, tá certo? Para que você possa pagar ou devolver uma parte desse imposto pago para a população de classe mais baixa, né? Nós fizemos um trabalho no Banco Mundial, fazendo essa simulação, o efeito distributivo é bem positivo se você for usar o cashback e relativamente custa pouco. Então eu acho que é muito importante usar esse mecanismo para melhorar, mas realmente é uma tensão importante na regulamentação esse tipo de assunto. Agora, doutor, a gente debateu e analisou o assunto reforma tributária com muitos especialistas. E, em várias ocasiões, eu pude observar críticos dizendo sobre a possibilidade de o Brasil figurar na primeira posição dos países que adotam um sistema tributário semelhante e dizendo que o Brasil provavelmente terá o maior IVA do mundo. A esses críticos, o que é preciso dizer nesse momento, mas eu também queria aproveitar a experiência do senhor. Faltou alguma coisa nesse texto? Faltou algo importante nessa reforma tributária, doutor? Bom, vamos falar o seguinte, lembrando começando pela última questão que você colocou, a gente tem que só lembrar que existe essa reforma tributária, a reforma sobre o consumo, né? Nós temos a reforma sobre a renda, que a gente fala sobre os impostos sobre renda, imposto sobre pessoa jurídica, pessoa física, isso está programado para ser feito no ano que vem, provavelmente deve ser mandada uma proposta para isso. Então, quer dizer, nesse sentido, precisa mexer também nesse sistema, é importante que se mexa nesse sistema para que as coisas funcionem como um todo. Com relação à questão de ter o maior IVA do mundo, não é que a gente vai ter ou não vamos ter o maior IVA no mundo, né? A gente já tem. Então, esse é o primeiro ponto que a gente tem que entender. O cálculo da alíquota vai ser baseado na arrecadação que já existe. O problema é que o nosso sistema ele não tem transparência. Só para vocês terem uma ideia, quer dizer, quando você compra um produto, na nossa pesquisa que a gente fez, no cálculo que a gente fez, a boa parte dos tributos que são recolhidos no Brasil, eles não estão na nota fiscal que o consumidor compra. Eles estão nos custos dos produtos, dos fabricantes, dos prestadores de serviços, que não tomam o crédito desses impostos e que repassam no preço, mas que não está na nota fiscal de venda. Você vai ao supermercado, você compra vários produtos que às vezes não tem imposto algum na hora da venda, mas é que tem uma série de impostos que já foram cobrados anteriormente, inclusive o chamado mecanismo de substituição tributária. Então, o sistema não é transparente, por isso que a gente tem uma ideia de falar assim, puxa vida, né? Eu vou no supermercado, compro um determinado produto e não vem alíquota nenhuma. E agora vai ter uma alíquota. Não, na verdade, esse produto já tem uma alíquota, que a gente não vê, porque o supermercado comprou, já pagou um monte de imposto, inclusive a substituição tributária, ou o chamado regime monofásico de PIS e COFINS, que está tudo no custo, ele compra e não toma crédito nenhum. E ele ainda põe uma margem de lucro sobre aquele imposto, que na prática é mais imposto sobre imposto. Então, isso não fica transparente, e aí dá uma falsa ideia que a gente paga menos imposto. Na verdade, a gente paga bastante imposto já. Portanto, a gente não está tendo o maior IVA do mundo ou não, mas a gente já tem a maior tributação de consumo, uma tributação de consumo, uma das maiores do mundo. Isso é uma verdade. Por exemplo, você pega, quando você vai pegar o cálculo o total arrecadado no Brasil, cerca de 43% vem desses impostos que estão sendo substituídos agora, né? PIS, COFINS, ISS, ICMS e IPI, tá? Quando você vai fazer uma comparação, por exemplo, com um país como a Inglaterra, esse percentual é de 32%. Então, é óbvio que se do total que eles arrecadam, 32% é do imposto sobre consumo, e no Brasil é 43%, é evidente que a alíquota deles vai ser menor do que a nossa.
Então, quer dizer, ou a gente resolve mudar o nosso sistema e tributar menos o consumo, mas aí vai ter que tributar mais a renda, né? Ou a gente vai mexer com as despesas, mas aí isso é outra história. O que a gente tem que entender é isso, quer dizer, a gente já tem um peso muito grande na tributação do consumo. Por isso que a gente vai ter uma alíquota mais alta, que pode ser perto de uma alíquota das maiores alíquotas do mundo, sim, mas eu estou dizendo, não é nada novo, já está aí, já está na nossa conta, a gente só não vê. É isso, reforma tributária, período de transição, leis complementares, assuntos tratados com Eduardo Fleury, advogado tributarista e também economista, colaborando com a gente aqui na Jovem Pan News. Doutor, muito obrigado pela gentileza, boa noite de sábado, bom domingo e até uma próxima. Muito obrigado para vocês.